É possível ter grande sucesso na fotografia profissional com uma câmera de entrada? Essa é uma das dúvidas mais frequentes entre fotógrafos iniciantes e aqueles que sonham em entrar no mundo da fotografia. Muitos acreditam que para alcançar o sucesso precisam ter o equipamento mais caro e avançado do mercado. Mas a verdade é que a câmera, por si só, não faz um grande fotógrafo e também não garante o sucesso. O que realmente importa é o conhecimento técnico, a criatividade e a capacidade de enxergar a luz, a composição e a emoção de uma cena. Muitos dos maiores fotógrafos da história começaram com equipamentos simples e, ainda assim, criaram imagens incríveis. O diferencial sempre será o olhar e a habilidade de contar histórias através da fotografia. Uma câmera de entrada pode ter limitações técnicas, mas isso nunca será um obstáculo intransponível para quem domina a arte da fotografia. Com prática, estudo e dedicação, é possível produzir imagens de alto nível, independentemente do equipamento. Além disso, é importante evitar o perigo da atomização, um fenômeno muito presente nas redes sociais, onde a obsessão por detalhes isolados acaba fragmentando a visão do todo. No mundo da fotografia, isso acontece quando o fotógrafo se preocupa excessivamente com o equipamento, configurações e aspectos técnicos, mas perde a conexão com a essência da imagem e da narrativa visual. A fotografia é um conjunto: técnica, estética e, principalmente, intenção e cultura. Um olhar bem treinado não se forma apenas com ajustes de câmera, mas com referências visuais, conhecimento de arte, história, cinema e literatura. As redes sociais amplificam essa atomização ao alimentar uma busca incessante por validação instantânea, muitas vezes reduzindo a fotografia ao fetichismo do equipamento, em vez de incentivar um olhar autoral e significativo. De nada adianta ter a melhor câmera se não houver um propósito claro, um olhar apurado e uma bagagem cultural rica para contar histórias que realmente importam. Portanto, a resposta é sim. E eu vou provar usando a minha própria trajetória desde o primeiro passo firme que dei nesta linda profissão. Os canais focados em equipamentos trazem as últimas novidades do mercado, enquanto aqui o foco está nos fundamentos que garantem longevidade na profissão. Inteligência financeira, domínio técnico avançado para cada nicho escolhido e estratégias para a lucratividade e sustentabilidade do seu plano de negócios. São caminhos diferentes, e é exatamente sobre isso que vamos falar neste vídeo. E aí, pessoal, como é que é? Um mês já que eu não venho aqui matar saudade, conversar com você, porque quando eu venho aqui pro canal eu prefiro fazer um vídeo de 2, 3 horas que valha para a vida inteira, que seja uma aula de vida de fotógrafo profissional, beleza? Para você que busca esse tipo de informação. A gente tomou uma decisão aqui, eu digo a gente, eu e minha mulher, na reorganização das coisas por causa do projeto Fine Art, que eu já falei para vocês, né, que foi um sonho realizado e que tá, graças a Deus, está já começando a dar os seus primeiros frutos. Então, eu tive que priorizar no mês de janeiro assuntos que eram de organização aqui do estúdio, porque senão depois dava uma enroscada com o carnaval. A gente já cometeu esse erro no ano passado, então foi um mês de organização. Eu falei, cara, eu vou ficar fora do canal e eu vou explicar também por outras razões, enfim. Mas no mês de dezembro eu também resolvi tirar para uma coisa mais familiar, assim, sabe? Tipo, enfim, passar mais tempo com a minha mulher, a gente baixar um pouco o ritmo. Felizmente, a fotografia de produto, e principalmente a Amazon, me deu essa sustentabilidade. Então eu pago as minhas contas, já fiz
vários vídeos onde eu ensino vocês a fazerem fotos de e-commerce. Já ensinei que eu trabalho com equipamento DSLR e que eu tenho lucro. Eu vou iniciar mostrando para você como eu construí a minha carreira com os equipamentos que eu usei, e você vai ficar muito surpreendido porque eu tive a sorte de percorrer mas todos, eu posso dizer mesmo, todos, os estágios e os passos, desde a câmera com filme 35mm, passei pelo médio formato profissional, daí trabalhei em alguns casos com grande formato, com 4x5, aí depois veio o digital, veio a Mavica, eu fiz catálogos com a Mavica, que tinha uma qualidade aceitável e comparável para ser utilizada no meio profissional, entendeu? A Sony Mavica MVC FD73 foi uma câmera digital lançada em 1999, parte da linha Mavica, Magnetic Video Camera, da Sony. Ela se destacou por armazenar imagens diretamente em disquetes de 3,5 polegadas, facilitando o acesso e a transferência de fotos em uma época em que os cartões de memória ainda eram caros e pouco comuns. Especificações: sensor CCD de 0,3 megapixels, 640 por 480 pixels. Lente zoom óptico de 10 vezes equivalente a 40 a 400 mm. Armazenamento: disquete de 1,44 megabytes. Suporta cerca de 15 fotos em alta qualidade com média de 96 KB por foto. Formato de imagem: JPEG. Tela LCD de 2,5 polegadas. Fonte de energia: baterias NP F330, F550. A MVC FD73 foi uma das câmeras digitais mais populares do final dos anos 90, muito utilizada por jornalistas, fotógrafos, profissionais de marketing e usuários domésticos que buscavam uma solução prática para fotos digitais. Seu grande diferencial era a visualização e o compartilhamento de imagens diretamente no computador, sem precisar de adaptadores ou leitores de cartões. Com a evolução das câmeras digitais e o surgimento de cartões de memória mais acessíveis, a linha Mavica foi descontinuada no início dos anos 2000, mas ainda é lembrada como o marco da fotografia digital acessível. E eu queria completar uma coisa que eu acho que é muito importante que você saiba. Esta sessão eu fiz em São Paulo, quer ver, deixa eu colocar aqui os metadados, que é muito importante. Tá aqui, olha, eu fiz em São Paulo, deixa eu colocar aqui. Cara, olha a nitidez desse trabalho. Tá vendo? Ó, isso aqui foi feito em 2005. E sabe que câmera era essa? Foi a primeira câmera profissional digital. E aí deixa eu passar para vocês o trabalho. Sem nenhuma edição, tá vendo? Vocês notam aqui, inclusive, que o fundo preto tá com umas marcas. É exatamente isso, ó, tá vendo aqui? Olha o brilho e a capacidade de registrar as altas luzes, consegue ver? Essa é uma luz que eu adoro, eu vou ensinar um pouquinho mais para frente, hoje a ideia não é essa. Então, eu vou passando aqui, olha. Eu vou mostrar, deixa eu voltar que eu fui demais aqui. Olha isso, meu. Esta câmera digital, e ela é híbrida, tá vendo? Olha, consegue ver a textura aqui, cara, desse tule, desse tecido? É brutal a nitidez. Só para vocês verem aqui a pele. Eu brinquei aqui com fotogel, tá vendo? É incrível. E como eu falei, não tem nenhum retoque, tá tudo aqui. Isso aqui é um arquivo puro, sem edição nenhuma. Essa foto eu adoro. Olha a textura do jeans. Deixa eu voltar. É uma tatuagem que ela tem, dá para ver até que já está meio... sabe quando a tatuagem não fica, vai perdendo a nitidez? Então, aqui está escrito: o que me alimenta, me crucifica.
E é o corpo da própria estilista, que é a Ana Norberta, que, todo mundo conhece lá. E esse trabalho acabou sendo finalizado dessa maneira, com os 3 movimentos. Tá vendo? Então vamos ver aqui a qualidade e a nitidez. Olha a pele, os detalhes do tecido. A moda dela é feita de retalhos, de reaproveitamento. Já tinha um conceito de reaproveitamento de material, que era uma coisa muito moderna e quase impensável na época, né? Hoje já é uma coisa mais comum de se ver. Aí eu vou selecionar essa foto só para aparecer aqui nos metadados. Uma FinePix S2 Pro, que é muito legal. Vou mostrar para vocês o que é essa câmera. Ela ainda tem um sensor que era CCD. Eu adoro o resultado das cores. Se você pesquisar, inclusive um dos pontos fortes, entendeu? O tom que essa tecnologia trazia. E aí você nota que ela está com lente Nikon. Tá vendo aqui, olha? Lente Nikkor, né? Autofocus. Ela tem um mount, né? um encaixe, que é da Nikon. Só que ela é uma câmera híbrida, que ela veio da F80, que é uma câmera de filme. A Fuji pegou nessa câmera, mudou, esvaziou, né? Colocou um sensor e fez uma fusão com o encaixe, né? Baioneta, da Nikon. Então a gente podia usar todas as lentes da Nikon nessa câmera, que é uma câmera Fuji. Olha o tamanho da tela. Cara, era muito legal. Essa câmera é brutal. 31/1 de 2005. Puta, completou aí 20 anos, cara. 20 anos, exatamente, que eu fiz essa foto. Então eu tenho um historial, eu conheço o digital desde o comecinho. Eu vivi isso e hoje eu vivo no digital. Só que se me der uma câmera analógica, eu consigo ter o mesmo resultado com o filme, como eu mostro nos trabalhos que eu fiz com a Ana Paula Arósio e outros também que eu publiquei nas revistas. Então, imagine, em 2002 a gente já estava detonando e você viu a qualidade. Daí começaram a entrar as câmeras full frame. Aí você tem lá a 5D, né? Depois você tem a 20D, que é a câmera que me libertou dessa ideia de que a câmera de entrada é uma câmera não profissional. E a partir daí nasceu esse canal. Porque eu sei que, pela experiência que eu tenho, e eu vou mostrar logo a seguir, eu sei que eu consigo, principalmente com o fotômetro, fazer um trabalho que surpreenda, que chegue muito rápido e que seja, tecnicamente, muito próximo daquilo que é o ideal. Né? Eu ia usar a expressão perfeição, mas perfeição não existe. Mas dentro daquilo que é possível, eu consigo sim, sem qualquer edição, a partir do arquivo RAW. E eu queria que vocês viessem comigo para uma mensagem que eu recebi no dia 26 de novembro. E aí olha que legal que ele escreveu. Eu estava aqui trabalhando e aí chegou essa mensagem no computador. Ele escreveu aqui, olha: bom dia, Fernando, mais uma vez venho aqui te agradecer. Sei que é chover no molhado, mas você é um fotógrafo sensacional, foda, simplesmente foda. Não sei nem como agradecer. Comecei na fotografia em setembro de 2023 e eu te conheço, aqui entre aspas, cerca de 1 mês e pouco e evoluí mais desse 1 mês em relação a 1 ano. Já seguia diversos fotógrafos no YouTube, mas todos sempre a mesma coisa e você quebra a burrice, o medo e toda a mentalidade péssima que temos.
Eu quero e irei retribuir assim que possível financeiramente, comprando seus e-books. É o mínimo. Divulgarei seu trabalho e tudo que for possível eu farei. Simplesmente sem palavras, só te desejo felicidade, sucessos, vida longa e paz. Tenho muito que falar em agradecimento, mas te deixarei em paz. Daí ele riu aqui. Vou te encaminhar algumas fotos que fiz com seus ensinamentos. Sei que ainda precisarei melhorar muito, mas acredito que em 3 meses estudando o que você ensina, já serei melhor do que 90% dos fotógrafos do Brasil. Nisso eu acredito. Eu falei, puta, cara, eu fiquei emocionado, sabe? Porque é exatamente para isso que eu tenho o canal. Para ensinar para você como as coisas funcionam. E logo em seguida ele mandou todos esses arquivos em JPEG. Aí você vai ver aqui, olha. Ele escreveu, te encaminhei em JPEG em alta qualidade, essas fotos fiz em casa, fui ao mercado, padaria, objetos que tenho em casa. Fui testando, aprendendo e errando até entender. Cara, ele me mandou isso às 15h23 e às 15h35, quando eu li, eu fiz uma surpresa e criei uma sala no Meet, e fiz uma videochamada com ele. Foi maravilhoso conhecer o Isaac, velho, saber da história. Ele trabalha com a mulher, é um cara simples. E foi um momento mágico, mágico. Aí eu falei, pô, cara, eu que tenho que agradecer ao Isaac. Parece que foi uma conjugação aí dos astros. E eu estou muito feliz com o que eu vou mostrar. E nessa conversa que eu tive com ele, eu pedi para ele mandar todos os arquivos em RAW, não em JPEG, para que eu pudesse entender e interpretar melhor aquilo que eventualmente eu pudesse ajudar, porque o RAW eu consigo puro. Aí eu perguntei para ele se ele tinha fotômetro, tal, beleza. Aí eu descarreguei isso tudo e vem aqui comigo para o Bridge. Está aqui, olha, Isaac Sevilha, e foi o Roberto Júnior também que naquele dia mandou uma mensagem linda, e eu também fiz a mesma coisa, depois eu juntei os dois. O que eu quero que vocês vejam aqui é o seguinte, ele fez exatamente aquilo que eu falo que tem que fazer, percebe? Primeira coisa, você tem que ter controle sobre os limites dos brancos, né? Porque se você tem o fotômetro, você consegue criar essa linha divisória que está aqui entre a toalha e esta parte do prato, esta sombra muito suave, que pelo fato do fotômetro medir as 11 zonas, ele consegue construir esse gradiente sem nenhuma interrupção. Percebe? Essa passagem, você nota inclusive aqui a sombra, meio tom, alta luz, você vem descendo e você encontra isso aqui de uma forma muito suave. Ele fez 3 cliques de teste. Fez esse, depois fez esse, que já está com o enquadramento melhorado. Eu vou dar um clique aqui para vocês verem. Deixa eu focar aqui. Como está em alta, pronto. Então, repara. Sempre que eu falo em foto de gastronomia, não permita que você tenha reflexos pontuais, porque isso cria pontos de brilho. Tente fazer sempre reflexos lineares. E, cara, olha a qualidade dessas sombras. O RAW puro. Beleza. Depois ele mudou aqui e fez um outro teste com fundo azul. Beleza? Então, vamos clicar aqui, deixar o Bridge focar, depois eu abro isso lá no Camera Raw. Cara, tá muito lindo isso. Isso é a presença do fotômetro. Mas beleza, tem gente aí que não acredita, mas ok. Fez esta e depois acertou o enquadramento e fez essa, ok? Ele usou aqui uma Canon R10 com uma lente 50mm. 1.4. Pode ver aqui, ó, 25/11/2024. E você vê que ele me mandou aqui no dia 26, certo? Beleza.
Eu vou abrir isso aqui lá no Camera Raw, pra gente analisar. Cara, eu fiquei de queixo caído. Deixa eu até tirar essa visualização aqui que não precisa. Eu quero que você repare nesta foto. Olha a suculência desta carne. Esse medalhão foi preparado pela esposa dele, eles fizeram isso juntos. Quando eu olhei isso, eu falei, cara, esse fotógrafo, ele tem alma de fotógrafo, porque ele consegue absorver claramente tudo aquilo que eu passo e em um mês ele consegue fazer isso. E foi muito legal eu ter ligado para ele, porque eu falei, cara, a sua esposa gosta muito de empratamento, estuda empratamento, fique à vontade para me perguntar. E é assim, ele está retribuindo em dobro aquilo que eu dei para ele, porque ele, se eu fizesse uma foto em RAW, você podia pensar, é o Bagnola que faz. O que acontece é que quando você deixa para a câmera pensar, obviamente você não vai ter esse rendimento aqui. Então, eu quando vejo isso, eu não consigo encontrar nenhum defeito, nada que eu possa sugerir que ficasse melhor. E sabe uma coisa que eu gosto mais? Deixa eu voltar aqui. É o controle dos reflexos lineares. Você não vê o reflexo de nenhuma fonte de luz. Isto aqui está completamente pronto para entregar para o cliente. Não tem o que fazer, está perfeito. Balanço de brancos, reflexo, a limpeza do prato, a fotometria, o preenchimento, né? Você nota. Então, vou colocar aqui a 100%. Você nota todo o percurso da luz, inclusive como preenche as sombras. Está vendo? O tempero que a esposa fez, o empratamento, não tem nada, zero de sujeira no prato. Eu deixo aqui para você um exemplo daquilo que enfim, para mim é uma coisa inexplicável e eu sinto mesmo o coração muito feliz porque o Isaac tem alma de fotógrafo. O fato de ele agradecer, né, com aquela intensidade e me tocar a ponto de eu parar e criar uma mentoria ali gratuita, que na verdade não foi gratuita porque ele retribuiu e eu estou aqui mostrando que é possível. Cara, isso é o que eu sonho. Obrigado, Isaac. Manda um abraço grande para a esposa. E não esquece, eu estou aqui para te ajudar, cara, o que você precisar. Tá bom, meu amigo? Um abraço grande. E aí eu fico pensando, nessa situação, onde eu tenho aqui uma iluminação combinada com a luz da janela, que passa por esse difusor. Depois eu tenho ali atrás um X, né, uma luz de recorte, com uma colmeia. Depois aqui uma strip box. Depois uma soft box. E aí, enfim, e a luz ambiente aqui interna. Como é que eu vou fazer isso? Entendeu? Sem um fotômetro. Para dar um clique no primeiro, não perder o timing, né, a vida da comida. Depois, no outro prato, eu já precisei aproximar esse difusor para controlar o reflexo. Virei a softbox para cima. Tá vendo aqui? Nessa aqui eu já tenho, só para você sentir, olha, eu tenho aqui um espelho, uma folha de papel prateado. Ela está refletindo essa parte aqui, então parece que é branca. Do outro lado, mesma coisa. Tenho aqui aquele difusor, sabe? Aquele parasol que a gente coloca no para-brisa do carro, que eu uso como um filtro, né, de densidade neutra. E aí tenho também aqui, deixa eu voltar, olha, uma luz combinada. Essa é a visão de cima. Tá vendo? Eu tenho aqui a folha prateada, eu tenho um dos rebatedores abertos aqui
em branco, então o centro é mais tem mais reflexo, né? Porque isso aqui é uma superfície espelhada. Desse outro lado, mesma coisa, com 2 espelhos, com esse difusor em cima, luz natural. Olha, e aqui é o que eu falo, cara. Comigo não tem teoria, eu trago para você trabalhos práticos. Esse aqui é um restaurante com 2 estrelas Michelin, ingredientes super caros. E eu vou ficar reinventando a fotometria quando eu tenho um fotômetro que mede e eu consigo definir esse rácio entre as fontes de luz. Repara que aqui já é completamente diferente do que eu acabei de mostrar. Eu tenho um snoot aqui que atravessa o difusor, que já não está mais isolando a luz da janela. Depois tenho aqui, a uma distância considerável, uma parte dessa luz que vai para o difusor, que bate nessa parte de dentro. Depois, esse snoot que você está vendo aqui, bate na outra parte de dentro. Olha a quantidade de luz ambiente que tem aqui, é só você reparar nessa toalha. Está isolado, tá vendo? Eu isolei, coloquei o rebatedor, nesse caso, como uma tapadeira. Já é outra situação, e tenho inclusive aqui uma sombrinha, porque como eu enquadrava daqui e o cliente queria que eu pegasse a janela, eu tinha que iluminar esse ambiente, porque você vê que essa cadeira aqui, ela está mais escura. Então eu peguei com o fotômetro, medi a luz contínua, né, a luz ambiente aqui nessa cadeira, vi qual era a diferença em relação à medição da sombra e ajustei essa sombrinha aqui em 10 segundos. A diferença desta luz que ilumina essa cadeira para esta aqui é compensada pela sombrinha. Percebeu? Então, a luz se distribui de acordo com uma medição que eu faço rapidamente. Então, eu filmei isso aqui, inclusive, porque eu precisava manter, né, esse mapa de iluminação, porque se houvesse algum problema, se tivesse que repetir no outro dia, eu teria o posicionamento. E aí, você vai ver o que acontece. Eu estou conversando aqui fora do enquadramento com a pessoa que está dirigindo o trabalho, que é a doutora Diana Teixeira Carvalho, era a minha chefe ali no momento. E tá vendo? Olha, aí vem da cozinha, o chefe mandou, né, essa pessoa trazer. Ó, ela dá as indicações do chefe, tudo aquilo que ele quer, colocou o prato. Tá vendo? Ó, eu já tinha feito toda a fotometria, peguei as direções dela e olha o que vai acontecer. Já está tudo feito. Ó, liguei lá o transmissor, trabalho com a câmera na mão. Fiz o clique de teste. E aí cliquei de novo. Ó, eu trabalho na mão, sem o tripé. Então eu faço 2 ou 3 enquadramentos, olha lá. E olha a versatilidade do tipo de trabalho que eu faço. Com essas luzes ajustadas, ó, chegou aí agora a diretora. Tá vendo? Acabou, eu vou mostrando para ela, na hora, o trabalho feito. Percebeu? É uma dinâmica completamente diferente. Não tem foto no tripé, não tem nada disso. Comigo é rapidinho e eu consigo aproveitar a comida muito bem. Agora, como é que eu vou fazer isso? Olha lá. Ela já vê na hora. E ela pega o telefone dela e vai aproveitar depois a luz para fazer as fotos e para já mandar para o Instagram. Ou seja, está tudo aceso, luz de modelagem acesa, ela vai fotografar comigo. Está vendo? É uma experiência completamente diferente. Olha lá, eu não paro de fotografar. Pronto, está feito. E agora eu resolvi mudar e experimentar. Olha lá, já chegou o outro prato, meu. Acabou. Quanto tempo? Percebeu? Olha, agora eu quero que você repare na mão dela.
Ela está trazendo um prato transparente, certo? Deu as dicas ali, como eu mostrei, ela colocou. E como eu sou muito bonzinho, eu encontrei as fotos que foram aprovadas deste prato, para mostrar para você a dificuldade e, ao mesmo tempo, como essa dificuldade pode ser ultrapassada, rapidamente. E é por isso que eu acho um absurdo gente que faz culinária com tripé. Porque, cara, imagina, a pessoa traz o prato e você só tem aquele enquadramento. Isso é um trabalho engessado. E aí que está a diferença. Enquanto todo mundo fala para você fazer com tripé, eu falo para fazer sem tripé. E ensino ainda aqui no canal. Mostro para você, assim como o Isaac conseguiu. É só querer. Esse conteúdo aqui é profissional. Onde você encontra isso de graça? Só aqui. E eu acho que tudo aquilo que eu dou para você volta para mim dobrado. Muito mais do que se eu ficar fazendo curso. Dedicar minha vida a uma área que eu não quero, entendeu? Então, vê que ela já vai chegar com outro. E ela está com um bowl, que é esse formato assim, tá vendo? É como se fosse uma taça de vidro. E eu também encontrei essa taça. E eu vou mostrar para você o resultado e como o trabalho ficou completamente diferente. Aí já está sem a tapadeira. E repara que eu faço um clique e mudo de posição e vou circundando todo o prato. E a luz está montada para qualquer situação. Olha, e como não poderia deixar de ser, né, você que é seguidor do canal e me conhece, sabe que eu iria me aprofundar mais ainda do que eu já me aprofundei. Porque eu quero mesmo que você acredite que hoje você consegue entrar no mercado com essa câmera que eu mostrei no vídeo. Eu nem vou falar qual é uma DSLR, e que você, hoje em dia, escuta dos reviewzeiros aí, você escuta que isso é um equipamento ultrapassado. Né? Eu só estou repetindo aquilo que a gente vê com muita frequência. Então, eu vou começar aqui, olha, a mostrar as fotos que foram aprovadas, certo? Exatamente como eu mandei para o cliente. Então, eu coloquei a foto bem pequena, assim, só para causar aí uma surpresa. E eu vou dar aqui um Ctrl+1 e vou trazer essa foto aqui para você observar. Olha a qualidade de toda essa imagem. Porque o grande desafio na fotometria, e aí que a gente entra naquela coisa do TTL, sem o fotômetro e com uma visão TTL, essa espuma ou essa diferença, tá vendo? De brilho com um meio tom, você não conseguiria. Eu desafio qualquer pessoa a fazer isso no olho, no TTL, nessa adrenalina. E aí, deixa eu mostrar para você aquilo que eu falei do fundo. Eu acho que é essa foto. Deixa eu voltar até ela um pouquinho menor aqui. Olha, tá vendo aqui? Aquela poltrona iluminada? É exatamente aquilo que eu falei. Então, aqui tem o ambiente. Deixa eu voltar agora para outra. Imediatamente após, o que eu fiz? Eu fiz esse outro enquadramento. Ficou tão grande que tenho até que diminuir. Esse outro enquadramento. Exatamente porque o que eu falo quando eu digo, cara, trabalha com uma configuração que dê para você trabalhar, para você clicar na mão, mínimo de 125, com uma iluminação fracionada. Aqui é um outro enquadramento, certo? Sem o fundo. Beleza? Aí, como você viu no vídeo, eu mudei o posicionamento e já tenho outro enquadramento aqui, olha. Completamente diferente, uma visão mais focada no ingrediente principal. Está vendo aqui? Acho que isso é um foie gras. E aí, deixa eu colocar aqui grande para você ver. Neste caso, é aquilo que eu sempre falo. Qual é o ingrediente principal? É este aqui, essa proteína. Como ela se repete, então você pode criar um leve desfoque no segundo plano, tá vendo? Para que não fique monótono.
para que fique algo que tem a ver até com a forma que o olho humano vê. Ele foca num ponto e desfoca ou a periferia ou o fundo, né? Isso é uma coisa que o cinema, inclusive, incorporou. Essa brincadeira com foco para tornar isso mais realista. Beleza? Então, esse foi o primeiro prato. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Depois, o segundo prato. Quando ela colocou... Eu vou começar aqui, vou começar por aqui. Quando ela... Ah, não, vou começar por esse, vai. Beleza. Este aqui foi muito engraçado, porque isso aqui foi uma cagada. Eu tenho que confessar. Eu esqueci de ligar o flash, esse flash que ilumina a poltrona. E como tem um flash aqui que está voltado aqui para iluminar essa parte interior, então só ele disparou. E aí criou um ambiente noturno, tá vendo? E tinha ali um puta de um sol. Acontece que aqui ficou subexposto pela falta desse flash aqui, que é esse flash que está mais apontado aqui para esse ambiente. E esse flash que disparou, na verdade, ele criou aqui 2 pontos de reflexo muito interessantes, que são os reflexos do difusor, desse que eu coloquei aqui para criar uma interferência para essa luz de recorte que o Snoot fazia. Então você vê que, na verdade, isso aqui foi pura sorte, entendeu? Eu podia falar o contrário. Ficou uma foto noturna. Aí eu vou trazer para você a segunda foto, que foi a foto correta. Mas eu nem falei nada, eu fiquei na minha, entendeu? Olha lá. É a mesma foto. Agora, deixa eu colocar aqui grande para você. Ó. Cara, olha isto. É uma coisinha que vem dentro desse bowl, que é esse recipiente, entendeu? Que parece uma cuia. Agora, isso não surpreende? Você nota, inclusive, que tem uma luz volumétrica aqui, ó, que cria esse aspecto 3D, que bate nessa gordura, que destaca também toda a textura. E a luz atravessando esse presunto, ele mostra todas as fibras. Então, essa iluminação da sombra fica impecável. Tá vendo? Ó, e daí, lá no fundo, deixa eu voltar aqui. E aí, no fundo, você vê que o ambiente é completamente iluminado, é diferente daquele outro. E aí você nota que aqui no fundo, nessa composição que é simétrica, porque esta área aqui tem a mesma relevância desta outra, até se você fizer um cálculo, elas são exatamente iguais. Porque o que eu queria dizer na composição é o seguinte: este prato neste ambiente, e ambas as informações têm a mesma relevância. Percebe? É legal, né, você ver isso? Vamos voltar aqui. E aí, vamos pegar essa, que é um detalhe. E o fato de eu ter a capacidade de mudar o enquadramento me dá a possibilidade de fazer aquilo que eu chamo de cozinha de ingrediente, que é exatamente isso que você está vendo. As pessoas compram lente macro e não entendem que não precisam disso, porque às vezes nem sabem qual é a distância mínima de focagem de uma determinada lente. Então, essa já é uma linguagem complementar, que o cliente não me pediu, mas pelo fato de eu ter essa flexibilidade de rodar e de conhecer a distância mínima de foco dessa objetiva, eu consigo criar esse modo macro sem ter uma lente macro, e dando destaque à qualidade do ingrediente. E isso o cliente não me pediu, fui eu que ofereci a mais. O que aconteceu? Só para esse cliente eu devo ter feito até agora uns 8 ou 9 trabalhos. E fiz, inclusive, parte do livro de 10 anos de fundação desse hotel, que durante 2 anos consecutivos foi eleito o melhor hotel vínico, ou seja, de toda a indústria de vinhos do mundo. Então, quando você tem um cliente como esse no teu portfólio, todas as portas se abrem. As pessoas passam a te respeitar. E isso feito com uma DSLR. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Daí aqui são
Aí aqui são mais duas visões de ingrediente, então não interessa muito. Mas eu queria finalizar com esta aqui. Olha, deixa eu aumentar só um pouquinho para poder ter os dois planos. Aqui já é ao contrário do que aquilo que eu experimentei, né, quando eu fiz aquela cagada. Repara que desta vez, pela experiência, pelo erro que eu cometi e que eu transformei em acerto, eu desliguei aquele flash e mantive só aquele que na primeira eu tinha deixado desligado. E, cara, eu realmente me orgulho muito dessa foto. Foi um soco no estômago do cliente, literalmente, ó. Repara, deixa eu até voltar. Olha o desfoque. Tá vendo? A criação daquele plano e a escolha dessa faixa amarela, ela foi proposital. Porque aqui, o elemento principal que vai entrando em foco é este aqui. Não, dá para acreditar, cara? Olha esse caviar. E aqui está aquilo que o Isaac conseguiu, que é o reflexo linear, mesmo em objetos tão pequenos e circulares, que teoricamente só daria um reflexo pontual. Não é nada disso. Todos os reflexos aqui destacam e criam essa volumetria, que são elementos importantíssimos do ponto de vista de presença volumétrica aqui. E aí você vê aqui o salmão, e depois ele foi enrolado com uma folha de gelatina, que é esta que também faz a base. Aqui embaixo tem um creme. E, agora, vou voltar aqui. Foco total, cravadíssimo, com um shallow focus que, a partir do prato, já começa a destacar e dar menos importância, inclusive, para esses elementos que fazem parte da composição, mas que não podem ter uma perspectiva que acabe dividindo o protagonismo com esse prato principal. Olha, e tem um detalhe aqui que é muito importante. Repara que aquele gradiente que eu apontei lá na foto do Isaac, que foi assustador, cara, ele conseguir aquilo. Mostra que o cara tem um puta talento, entendeu? Ele vai ficar muito feliz quando eu notificar aqui pelo WhatsApp que eu fiz uma homenagem a ele. Aquilo que eu mostrei, que da linha divisória, lembra disso? Que cria esse degradê exatamente porque o fotômetro lê as 11 zonas, eu consegui fazer aqui, olha, você nota esse degradê daqui, que está numa zona mais baixa, ele vai passando para um cinza e cria uma coisa que em fotografia de produto, aí sim, se chama embandeirar. A gente colocava uma folha de isopor assim, entre o fundo e a fonte para que criasse esta base cinza e que destacasse mais as altas luzes, criando um contraste. Se isso aqui fosse mais branco, essa alta luz que você vê aqui não seria tão proeminente. Bonito, hein? Tô poético. E agora, deixa eu dar um super zoom aqui, ó. Repara a transparência da gelatina e como essa luz que atravessou, ela criou aqui uma luz de recorte nesse detalhe. Isso é fotografia séria, entendeu? Isso é fotografia profissional. Dá para fazer isso aí com TTL? E aqui eu trouxe para você a revelação da câmera que eu usei. Meu, essa câmera é brutal. Eu amo essa câmera. O design, a parte de ergonomia, o fato de ter no corpo, né, já tem a parte de bateria embaixo, fica tudo junto. Puta, é muito legal essa câmera. E aí eu vou falar para você, quanto custa essa câmera hoje? É uma câmera com 16,2 megapixels, ela tem 11 FPS, o ISO vai até 204.800. Eu já fiz fotos noturnas com ela, que, cara, assim, ó, inacreditável o resultado. Então, vem aqui comigo, vamos ver o preço dela. Hoje, 550 mais imposto. Vamos ver uma que tenha essa aqui, olha. Em boas condições, 624 mais 16. Vou arredondar aqui para 650 euros, certo? Já com taxa de envio. Então, deixa eu abrir aqui a calculadora.
Então vamos fazer 650 vezes 5,94, que é quanto está o euro hoje. Se eu colocar aqui mais 60% de imposto, que vamos supor que seja taxada no Brasil, 6.177. Uma câmera como essa, entendeu? Que dá esse resultado. Em 2 trabalhos você paga, dependendo, obviamente, da tua opção de marketing. Se você for fotografar botequinho, você não paga nunca. Nem vale a pena ser fotógrafo, entendeu? E aqui um outro ângulo dela já com a lente. Cara, essa é demais, é demais. Tanto na parte de vídeo, ela é muito legal. E só para você ter uma ideia das especificações dessa câmera, foi lançada em 2012. Vê só. Sensor full frame FX de 16,2 megapixels. Processador Expeed 3. ISO de 100 a 12.800, expansível para 50 e para 204.800. Sistema de foco, 51 pontos de foco, 15 cruzados, velocidade de obturador, 18000 a 30 segundos e ainda bulb, né, que é aquela que você controla o tempo manualmente. Disparo contínuo, 11 FPS. Vídeo, faz Full HD, 1920, 1080, 30, 25, 24 FPS. E aí, a gente fala, porra, não faz 4K? Você já viu na Netflix quantos filmes 4K você encontra e quantos Full HD você encontra? Entendeu? Hoje em dia, o Full HD ainda é muito presente. Quando você faz para as redes sociais, você vai fazer em 4K, 8K, depende muito daquilo que você faz. Quantas vezes você faz vídeo? Formato de arquivo RAW, 12, 14 bits, TIFF e JPEG. Aí tem aqui tamanho de tela, cobertura do visor de 100%, daí a construção, que é muito legal aqui, ó, corpo robusto de liga de magnésio selado contra intempéries. E aí vem embaixo aqui, olha, Nikon D4 foi uma câmera voltada para fotojornalismo, esportes e ação, com excelente desempenho em baixa luz e uma construção extremamente resistente. E aqui o nosso negócio é mostrar como é a vida profissional. Isso é aquilo que eu falei no começo sobre inteligência financeira. Eu acabei de mostrar um trabalho brutal, um trabalho Michelin para livro. Então não tem nada mais o que discutir. Essa é uma câmera de entrada com pé direito, pé esquerdo, o corpo todo e principalmente com o bolso muito bem cuidadinho. Isso é muito importante. Então eu tenho aqui no meu próprio canal um vídeo que chama Flash Meter Manual versus TTL, tecnologia TCM Godox, o grande combate. O que é essa tecnologia TCM? Na verdade, seria uma evolução do TTL, porque o sistema faz uma medição TTL. Você clica no botão TCM, ele fixa aquela leitura, transforma isso numa leitura manual. Ok? Pô, puta, né, meu? Que super evolução. Você não precisa mais de um flash meter, porque agora essa tecnologia incorporou um flash meter. É isso? Maravilha. Então, o que eu fiz? Eu peguei desse vídeo só a parte que o Gavin Howe, lá da Adorama, que é um cara que trabalha muito bem com flash meter, ele tem até um flash meter vermelho, que é, enfim, é a imagem de marca dele. E ele faz um teste aqui. E eu vou separar só essa parte para você depois chegar à sua própria conclusão. Eu não vou antecipar nada, beleza? Então vamos lá. A gente não vai assistir o vídeo inteiro, são 8 minutos, mas eu vou só colocar na parte que é mais relevante, que mostra o funcionamento e o resultado. E depois você pode vir aqui e assistir com calma, beleza? Então vamos que vamos.
Olha, e aproveitando aqui uma pergunta do Rogério Braga, grande Magnola, uma dúvida sobre iluminação. Estando a fonte de iluminação em diagonal, como se consegue uma iluminação linear em todo o corpo da modelo, se há partes mais próximas da fonte de luz e outras mais distantes? Abraços. Boa pergunta. In this video, I'll show you how you can use the TCM function to get perfect exposure with flash without needing a separate meter. Ele está dizendo, né, nesse vídeo, a gente vai usar o TCM e uma exposição perfeita, ele fala, uma exposição perfeita sem precisar um flash meter externo, beleza? E aí que vai cair do cavalo. Vamos que vamos. Pronto. Então aqui é o seguinte, ele tem esse modificador, né? O sistema TCM ele está no transmissor. Então ele diz, né? Aí aqui a gente tem um fundo cinza mais ou menos próximo aí da zona 5, beleza? Então ele tem um ângulo, né? E a gente vai ver esse ângulo que ele coloca aqui na modelo. Então, aí eu parei aqui, beleza? Então o que você tem que fazer? Olha o tempo que você demora, beleza? Se você tem o flash meter, vou lá na fonte, ele não sei nem que carga ela tem, não importa, ela vai me dar a luz. Right down to the bottom and set this up for the 200J because I'm using the Evolve 200 flashes in this shoot. So that's the transmitter ready. Let's get a light set, let's get a model in, and let's see how TCM works. Beleza. Aí vamos lá, vamos ver como é que isso funciona. Então, se você consegue imaginar que esse modificador está numa diagonal, como falou como até o Rogério falou lá, está muito mais próximo do rosto do que do pé. Então você tem duas opções. Ou eu coloco um outro modificador fazendo uma clamshell lighting, né, que é uma luz em cima, uma luz embaixo e a câmera no meio, ou eu afasto esse tripé. Então o flash aqui está em TTL e foi essa a exposição que o flash deu. Press and hold the TCM button and that will convert the... Pronto. E aí ele clicou e aí a gente tem aí 1/8, que foi aquilo que o automático escolheu, aquela distância colada, né? E aí ele clica nesse botão aí do TCM e aí transforma tudo em manual e aí fica tudo fixo. Beleza? Então vamos ver. Está travado e ele vai fazer um novo teste. Ó. Pronto. Olha isso. Tá vendo? Tá falando, ele bloqueou desse lado do manual aqui do lado direito. E se você olhar a foto do lado esquerdo, olha para a blusa, uma está sem detalhe e a outra está mais com detalhe aqui em modo manual. É a mesma foto. Então já tem uma leve inconsistência nessa mudança aí, e aí eu não entendo por quê. Mas o mais importante vem depois, porque o fundo é cinza, como eu falei, é um fundo cinza neutro, então isso facilita muito a leitura TTL, porque aquilo ali é um cartão cinzento. O fundo é um cartão cinzento, então facilita muito a fotometria. We need to change something. Daí assim, para ver mesmo o poder disso, a gente vai ter que mudar alguma coisa. Olha agora. I'm going to change the background. Ele vai mudar o fundo. So what I've done is I've temporarily swapped to a black background. Ele falou que temporariamente ele colocou ali um fundo preto. Ou seja, o TTL lê a luz refletida. Olha o que vai acontecer. Because nothing challenges TTL quite like a really dark background. Eu falei assim, nada é mais desafiante para um TTL, é ele que está falando, não sou eu, viu? Pensa vocês aí, né? É ele que está falando. Então, ele disse, não tem nada mais desafiante do que a mudança de um fundo ou um fundo mais escuro para o TTL, beleza? So I've still got the manual settings in the... Olha, vai manter as configurações manuais aqui. Transmitter. Let's just take a test shot and see whether Charlotte remains. Vamos fazer aí um teste para ver se está igual. Here we go, Ó, Charlotte. olha agora.
and these may not be the most Manual. exciting background shots, but as we can see, every picture Ó, has olha agora. exactly the same exposure. Even if I zoom, Ele está falando que todas as exposições, todas as fotos têm a mesma exposição, que está muito consistente. E é verdade. all the way out or all the way in. Compare that to the TTL shots. Agora ele vai para o where with TTL. TTL, some of them are okay, Vamos lá? some of them are brighter, Olha some of lá. them are darker. There's no consistency shot after shot, and that's exactly what I would expect TTL to do. E o que ele diz é exatamente aquilo que eu afirmo sempre, que se você usa o TTL, você corre o risco de ter uma foto diferente da outra, simples assim. Então você vê, ele fez uma medição TTL de uma luz que é refletida, enquanto o fotômetro faz a medição da luz incidente. Então, independente do fundo ser escuro, ser claro, ser branco, como a leitura é da luz que chega na modelo, essa variação não vai acontecer. E quando ele passou de novo para o modo TTL, com o fundo preto, você nota que estourou aqui, ficou bom aqui, ficou mais ou menos, ficou claro, estourou, ficou escura. Tá vendo? Aqui explodiu. Então, não tem consistência, que é aquilo que eu sempre defendo quando você usa mal a função TTL. Eu não sou contra o TTL. O que eu defendo é que é muito mais rápido quando você tem um fotômetro e você mede diretamente, clicou, já está. Então, essa coisa do, porque o TTL, porque é avançado, depende do mercado que você trabalha. No mercado que eu trabalho, que é de gastronomia, produtos, arquitetura, moda, a TTL esquece. E este aqui é um exemplo fantástico para eu mostrar para você que o TTL é uma função que eventualmente você até pode usar. Eu não tenho absolutamente nada contra. Mas como você viu, o próprio Gavin Howe falou, cara, eu não esperava isso. Principalmente porque esse sistema TCM, pretensamente, seria uma forma de dispensar o fotômetro. Beleza, cada um acredita no que quiser. Vem aqui nos metadados e você vai reparar uma coisa. Estas fotos estão com 934 por 1402 pixels, certo? Eu vou mostrar para você uma outra coisa importante. Eu vou abrir aqui a calculadora e vou pegar a especificação original da DaVinci-D, que é 2336 por 3504. Mas eu vou pegar o 2336 e dividir por 924, certo? Isto aqui seria 2 vezes e meia. Porque esta versão que eu vou mostrar, eu de propósito peguei, porque ela é aquela que eu mandei para a internet. 2 vezes e meia menos qualidade, supostamente, certo? Então, vamos fazer uma conta aqui juntos. Vou pegar as especificações da DaVinci-D, ok? Então, 2336 por 3504. Me dá 8,2 megapixels, que é a especificação dela, ok? É uma câmera de 8,2 megapixels e aquela outra FinePix era de 6 megapixels. Então, para nós, já foi uma super evolução. E atenção, isto é profissional, certo? É um equipamento que tem uma responsabilidade agregada. Não é uma saída para fotografar de brincadeira, ok? Então, vou pegar essa versão que eu baixei, né, a quantidade de pixels, e vou fazer 924 vezes 1402. Corresponderia a uma câmera de 1,3 megapixels. E é o que você vai ver a partir de agora. Porque a minha experiência mostra, eu estou mostrando para você. E isso não é nada ainda em relação ao que vem aí para frente. Entendeu? Ainda estou falando do tempo que eu estava no Brasil. E logo em seguida, depois de 10 meses,
pela data aqui que você vê, eu estava embarcando para Portugal. Então aqui eu estou com a câmera Canon 20D, estou com a lente 18-55 do kit, é uma câmera de entrada e é literalmente uma câmera de entrada no mercado. Então eu vou mostrar para você aqui uma situação que é duplamente difícil. Pode ver, 25/2/2006, certo? Aquela da FinePix, como eu falei, foi em 2005. Esse foi um outro trabalho que eu fiz durante o dia inteiro, desde 11 da manhã, como você está vendo aqui, até 9 da noite. Mas repara que esse horário os fotógrafos fogem, porque não conseguem controlar a sombra. Porque o sistema TTL, ele pode ajudar em algumas ocasiões onde o fotógrafo não tem outra saída. Mas quando tem saída, é muito mais legal você dominar a técnica, não depender do sistema automático. Então você vê essa foto da esquerda, ela está numa situação de sombra. E eu quero que você repare nesta foto da direita, que ela tem um azul mais intenso no céu, que ela foi feita com polarizador. Repara como as cores ganham vida. Isso eu trouxe do analógico. É igual, não tem nenhuma diferença. Mas como você vê os influenciadores considerando o analógico uma tecnologia antiga, porque eles não têm noção do que é, você acredita nisso e a gente vai falar um pouquinho mais para frente, isso faz parte da atomização. Mas calma que eu vou definir isso, você vai entender. Então eu queria que você reparasse nessa foto da direita, em primeiro lugar. Você vê que ela tem uns tons mais saturados. Isso é o filtro polarizador que eu usei na 1855, certo? Ela trouxe esse céu e esses tons, se você olhar em relação a essa da esquerda, as cores são muito mais vivas. O filtro polarizador funciona muito bem em situações de sol. E desse lado esquerdo você vê que é uma situação de sombra. Mas esta foto que você vê aqui do lado esquerdo, eu simplesmente peguei o fotômetro, coloquei na sombra, medi, coloquei na câmera e você vê que tem todos os detalhes. Mas o céu ficou sacrificado, entendeu? Porque nesse momento, inclusive, esse flash de preenchimento, ele é feito manualmente e ela está andando. Não tem erro, entendeu? Porque eu acompanho, é como se eu estivesse filmando. Eu trabalho em exterior com a modelo quase como se estivesse fazendo cinema, usando o difusor grande angular, que cria essa luz expandida. Você nota que as sombras são super suaves e uma das características principais do meu trabalho é que você não nota o flash, ele se funde com a luz natural. Percebe? Você não vê sombras acentuadas atrás. E é isso que eu sempre defendo sobre a vantagem de você dominar o seu equipamento e ter a curiosidade de puxar da cabeça do flash o filtro difusor grande angular. E aí, ao invés de ficar comprando modificador, você vai fazer o quê? Vai colocar que o modificador vai perder muito da luminância na modelo, né, por causa da interferência do modificador, quando na verdade você tem no flash uma ferramenta que é brutal. E eu sempre uso dessa maneira, porque mantendo a distância, eu consigo ter consistência, todos os cliques saem iguais, independente da mudança de fundo, como você viu lá no tutorial do Gabe Howe. Se escurecer o fundo, o TTL vai mandar uma carga, né, ali mais alta. Se eu passo para um outro lugar e o fundo é mais claro, dentro da mesma situação, aí vai diminuir a carga. Aqui não, aqui fica consistente, sou eu que controlo. Se você quiser fazer de outro jeito, beleza, mas vai ter problema quando você for exigido para manter a consistência do fundo. Então, eu sugiro que você domine o manual e, se precisar, use o automático. E quando você trabalha dessa maneira, eu vou depois mostrar o restante dos trabalhos que a gente fez, os tecidos em moda são muito importantes. Ela tem uma saia que está debaixo, né,
desse vestido e que é de tule. Então, o movimento faz com que apareçam detalhes e acabam trazendo uma sensação de leveza para os tecidos, que é muito importante. Se você usa sapato, poxa, se você usar essa técnica, o sapato aparece. Às vezes, no editorial tem que aparecer os dois, o cliente quer movimento. E ela é uma pessoa que adora interagir em lugares muito loucos, vocês vão ver. Então, por essa foto aqui da direita, você vê que o sol estava a pino. E eu queria fazer esse recorte, melhor dizendo, no cabelo dela, que é um cabelo branco. Isso, obviamente, fez com que as sombras perdessem um pouco de detalhe, mas nesse momento já não era tão importante, porque eu tinha feito isso nesta foto aqui da esquerda. Beleza? Então, sol a pino. E aí você olha no rosto dela, você vê que ela tem uma luz frontal até que dá uma sombra debaixo do pescoço, criando aquela luz feminina que é um clássico. Percebe que é muita técnica aplicada para uma foto que você, se fizesse em TTL, ele ia olhar todo esse brilho que tem embaixo, ia olhar todo o brilho que tem em cima do céu e certamente ficaria inconsistente. Se ela passasse na frente de uma barraca que fosse com essa cobertura branca, já ia ficar muito mais escuro o resultado. E eu não preciso fazer isso, eu controlo. Mas agora vamos ver o trabalho. Eu só quero que você entenda que isso é uma câmera de entrada, é uma câmera que eu ainda uso, e se você for ouvir esses caras que falam se ainda vale a pena, cara, isso é só nhenhenhen para mim. Isso para mim realmente não faz o menor sentido. Faz para eles, beleza. Mas aqui eu não falo, eu mostro. E é por isso que você me vê trabalhando com a 5D Mark III. Eu comprei, inclusive, para um amigo meu do Brasil, que mora no meu coração, eu comprei uma 5D Mark IV, vou dar um jeito de mandar para ele. Enfim, cara, é muita qualidade em relação àquilo que você encontra numa 5D Mark IV ou em qualquer outra câmera. Não importa, se você já comprou a sua mirrorless, fica com ela, porque aqui o que eu vou mostrar a partir de agora são arquivos reduzidos, como eu fiz a conta, como se fosse uma câmera de 1,3 megapixels. Se você tem 24, cara, você tem 20 vezes mais qualidade. Então, assim, esses caras que provem, então, para mim, com o trabalho, de que, assim, eu estou errado. Eu acho difícil acontecer, mas vamos seguir em frente aqui, que agora eu vou mostrar o trabalho para você. Então, essa produção começou aqui na feira, a gente começou a caminhar, depois entrou numa vilinha toda destruída. Tá vendo o movimento? Que legal. 25/2, mesmo dia, 18h25. Começou esta aqui. E aqui o tempo já tinha mudado. Já estava final de tarde, já começou comecinho da noite. Eu já subi o ISO para 200. E deixa eu abrir aqui a foto. Olha que legal. Você tem um flash fazendo esse preenchimento nas costas. Então, eu consigo, delicadamente, incluir na iluminação combinada essa luz do flash com a mesma temperatura de cor do ambiente e ter detalhe em toda a sombra. E esse céu nublado, ele traz uma luz que é como se fosse uma softbox gigante. Então, todos os detalhes das sombras aparecem mais. O contraste eu consigo com o flash. Então, quer ver? Deixa eu dar um clique aqui para você ver. Olha, lembrando que isso aqui está em baixa resolução. Olha a definição, ela andando, eu mantendo a distância, pode ver aqui ó, que o braço dela tem um certo movimento. Eu consigo congelar com o flash, trago para cá um detalhe da roupa, né? Coloco a parte escura numa zona mais alta, que é exatamente aquilo que você tem que fazer em moda. Deixa eu voltar aqui. A próxima. Ela está andando. Entendeu? E a gente causando. Você pode ver até que o fato de ter subido o ISO trouxe o farol, esses pontos vermelhos. Está vendo? Então, vamos lá.
Esta aqui é que eu adoro. Repara que ela está no ar. Ela veio correndo e eu, no nível do chão, criei esse gigantismo, sabe? Porque as botas dela são muito interessantes. E aqui você vê que está escrito 58 graus. O relógio estava louco. Então a gente viu aquilo e eu falei para ela, falei assim, vamos aproveitar. Então eu deitei no chão e ela veio correndo. E você olha, está completamente congelado. Você vê o flash aqui, olha. Entendeu? Mas toda a iluminação do ambiente, ela está muito equilibrada. Eu consigo ver tanto detalhe aqui nessa parte espelhada e também consigo ver detalhe na sombra. E aí também com o flash e com o difusor grande angular, você pode ver que a sombra que predomina é a que vem do céu. Exatamente isso que eu falo que é a leitura X. E para mim é muito mais fácil fazer essa medição virando de lado o fotômetro, porque daí fica metade iluminado pela alta luz e embaixo pela parte da sombra. Então cria um gradiente vertical que na hora que eu passo isso para a câmera, já dá uma média muito certinha de luz e sombra. E você olha o detalhe aqui no chão, nessa calçada, né, que tem nesse canteiro central. E é só você reparar como esse flash frontal, ele é delicado. Você vê aqui na parte de baixo, cara, você nem nota o flash, mas você vê que ele tem um peso grande pela sombra que essa joelheira faz ali na coxa esquerda dela. E esses 58 graus, ficou demais. Ela super em foco, os carros em movimento, tá vendo? Um leve desfoque no fundo, isso cria uma noção de profundidade gigante. E se eu fosse usar em TTL, qualquer mudança na proporção entre meio tom, que é tudo que está na parte de baixo, e essa alta luz do céu, alteraria essa leitura, principalmente você estando de frente, recebendo essa luz toda diretamente na objetiva. Eu vou tentar mostrar para você como é que a fotometria funciona e como é que funciona a fotometria dentro da minha cabeça, beleza? Eu vou abrir essa foto aqui dentro do Camera Raw, só para você ver. Lembrando que isso aqui não é a resolução total da câmera. Mesmo assim, está muito bom. Então, eu vou colocar isso aqui em preto e branco, certo? Você olha aqui o histograma e você vê que tem aqui muita alta luz, mas o meio tom ele está mais para a esquerda. Se por acaso ela andando e eu com a câmera na mão, se essa proporção entre céu e a parte de baixo mudar, isso vai alterar a leitura TTL. Então eu posso perder a consistência dessa iluminação exatamente na parte que é mais importante, que é na roupa. Então digamos que eu suba a câmera e ganhe mais cinza, né, nessa parte de baixo. A luz vai ficar mais forte. Se eu resolvo mudar o enquadramento, pegar um pouco mais de baixo, vai ter mais céu, vai ficar mais escuro, porque ele vai diminuir a carga. E aqui, mantendo a distância e com disparo contínuo, que essa câmera faz 5 FPS, cara, é mais do que suficiente. Então você olha todos os detalhes das zonas mais baixas, assim como das zonas mais altas, estão dentro do histograma. E eu vou abrir essa foto aqui lá no Photoshop, para a gente analisar o sistema de zonas aplicado na prática, que é exatamente a base da fotografia, o sistema de zonas, né? Que é básico isso. Você vê todas as sombras, todas as altas luzes, o meio tom, tudo muito bem registrado. Então, vamos abrir aqui no Photoshop. Então, está aqui, olha, deixa eu diminuir até. Vou colocar em 100% nessa resolução. Cara, olha isso. E veja, como eu falei, que ela está em movimento. Isso aqui ela não está paradinha fazendo pose.
e o foco cravadaço, com uma câmera que, teoricamente, enfim, é jogar no lixo. Você vê como tem muita informação lixo. E como veio em escala de cinzas, eu tenho que mudar aqui o modo. Tá vendo? Ele está em grayscale, então muitas funcionalidades não abrem. Eu vou passar aqui para RGB, não vai mudar nada, mas eu vou entrar aqui no Nik Collection e venho aqui no Silver Efex Pro para a gente analisar a escala de zonas. Porque se a minha escala de zonas em preto e branco estiver correta, a minha fotografia colorida também vai estar correta. A câmera, quando ela mede a exposição, ela mede isso que você está vendo, ela não mede a cor, ela mede aquilo que é a reflexão dessa cor. Percebe? Então vamos lá, vamos ver aqui lupa e histograma. Olha, zona 0. Eu tenho alguns pontos de zona 0 e as sombras restantes, elas estão abertas, elas têm detalhe. Olha, passei para cá, aqui já tem detalhe. As únicas áreas que não tem detalhe são aquelas de sombra densa ou alguns elementos que são pintados de preto mesmo. Olha lá, começa a entrar na zona 2, zona 3, olha, vai subindo. Quando chegar na pele, começa a aparecer o detalhe da zona 5. Zona 6, ó, não tem nenhuma falha. Zona 5, 6 e 7. Completa todo o gradiente da pele. Já sai da 8, já passa para a zona mais de alta luz. Você repara que no cabelo dela, mesmo sendo iluminado por essa luz de flash somada com a do sol, você tem detalhe porque ela não está numa zona 10. Zona 9, ainda com detalhe, e a zona 10, que é o céu completamente branco. Então eu passei desde a zona 0, da sombra mais densa, por todas as fases da escala, e eu não tenho nenhuma zona que não esteja presente. Isso é uma fotometria bem conseguida. Entendeu? Estou mostrando por que eu consigo fazer isso, e pelo fato de ter trabalhado com fotografia analógica, onde isso era necessário, eu consigo aplicar também de uma forma muito rápida e surpreendente para o cliente, quando ele pega a foto direto da câmera e fala, meu, está pronta, temperatura de cor, exposição. Então, quem não consegue é porque está fraquinho tecnicamente. Aí, deixa eu voltar. Essa aqui, olha. Essa já era 8 horas da noite. A gente passou o dia inteiro fotografando. E parava para tomar uma cerveja, enfim, para esperar a luz chegar. Isso aqui é à noite, com flash. Olha como a luz é suave. Como toda a textura da parede, ela é muito equilibrada. E, ao mesmo tempo, traz um contraste enorme nessa roupa, nos detalhes. Está vendo a bota? Esse avental, né? Esse vestido que é um avental, então tinha que ter o detalhe da roupa. E esse vestido avental era uma inovação, era muito importante. Então tinha que ter alguma imagem que mostrasse a leveza do tecido. Vocês vão ver nesta foto aqui. Essa é de costas, depois eu volto na outra. Você consegue ler até, olha, a marca aqui nesse selo, né, que tem aqui costurado. Tita. Você vê a tatuagem, todos os detalhes da roupa, esse tratamento, né, stone washed, que é lavado com pedra. E esse vestido avental, ele deixava a parte de trás à mostra. Tinha uns furos assim, sabe, estratégicos. Uma roupa muito sexy que ela faz. E ela falou assim, pô, eu queria ver se a gente conseguia fazer alguma coisa que mostrasse que é um tecido leve, que é um vestido. Então eu falei, você tem coragem mesmo? Esse beiralzinho que tem aqui, ó, dá para você ver aqui, é uma coisa muito fininha. Isso era uma escada num beco. E eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, você vem correndo e salta. Cara, ela saltou, olha a cara
a expressão dela. Porque ela, eu não posso cair, porque era alto, entendeu? Eu estava de um outro lado fotografando de uma laje. E essa foto ela adorou. E eu também, porque é uma foto única. E isso tudo feito com flash. É foto feita à noite. Aqui não tinha luz nenhuma. Aqui, esta foi a última. Já é essa aqui, olha. Era 21h24, quase 10 da noite. E aqui você consegue ver a distribuição da luz. Repara como é homogênea toda a fotometria. Se eu medir no rosto, medir no meio do corpo, e aqui você tem uma fotometria com valores de abertura muito próximos. Inclusive esses gansos que estavam presos nesse lugar. Esse lugar é muito louco, entendeu? Então aqui eu mostro para você, tudo feito com 20D e um editorial de moda que é a continuidade daquele que eu mostrei com a Fine Pix que eu fiz em estúdio, com a mesma cliente. Percebe? Então, câmera de entrada não existe. O que existe é a tua capacidade de entrar no mercado. Nunca concordei com isso, porque a minha experiência mostra que isso não existe. Uma Canon 20D com uma 1855 original. E não poderia deixar de mostrar para vocês esse trabalho que foi feito com uma 6D Mark I, para um cliente deste tamanho, em condições de iluminação muito exigentes. Você vê, das mais variadas combinações. Luz solar, luz interior. Está vendo? Então é importante que você sinta que o equipamento ele é menos importante do que pode parecer. Depende muito mais de quem está por trás da câmera. Está vendo? Isso para uma empresa gigante espanhola, que tem um padrão de exigência, cara, internacional. É muito grande esse cliente. E foi tudo feito com uma 6D e com lentes que são da série L, mas do kit, 2470L, que foi a que eu mais usei. Então isso mostra que o equipamento, na verdade, ele é menos importante do que possa parecer. Muitas vezes você olha uma 6D e nem acha que é capaz de cumprir, né, essa expectativa de exigência. Mas eu estou mostrando aqui que é. Isso faz parte de um fenômeno que se criou a partir das redes sociais, que se chama atomização. A atomização nada mais é do que um estreitamento do conhecimento em função da aparição, do surgimento de formadores de opinião que têm uma retórica e uma intenção clara de trocar toda a mobília só porque comprou uma poltrona nova. Percebe a comparação? E eu vou colocar logo a seguir uma definição que vem dos livros de marketing. Eu vou colocar essa definição aqui e a gente continua em seguida. O termo atomização, quando aplicado às redes sociais e às opiniões, refere-se ao processo de fragmentação dos indivíduos dentro do espaço digital. Ele descreve como as pessoas, em vez de se organizarem em grandes comunidades coesas, acabam formando grupos menores, isolados, ou até mesmo consumindo informações de forma individualizada, sem um senso de pertencimento a uma coletividade maior. No contexto das redes sociais, a atomização pode ocorrer de diversas formas. Bolhas de informação. Os algoritmos das redes sociais reforçam conteúdos que confirmam as crenças do usuário, isolando de opiniões divergentes. Individualização do discurso. As pessoas expressam suas opiniões de forma cada vez mais independente, sem necessariamente se engajar em debates produtivos. Erosão do debate público. O diálogo público se fragmenta em nichos, dificultando a construção de consensos e promovendo polarização. Sensação de solidão e desconexão. Apesar de conectados digitalmente, os indivíduos podem se sentir isolados na vida real, pois a interação nas redes nem sempre substitui as relações presenciais. Exemplo prático da atomização nas redes sociais. Se antes os debates políticos ocorriam em grandes fóruns públicos, hoje eles estão dispersos entre grupos fechados, cada um consumindo apenas as informações que reforçam sua visão de mundo. Isso reduz a diversidade de opiniões e aumenta a polarização.
Em resumo, a atomização das opiniões nas redes sociais cria um cenário onde cada indivíduo ou pequeno grupo vive sua própria realidade, tornando o diálogo coletivo mais difícil e contribuindo para a fragmentação social. Você conseguiu estabelecer uma relação muito realista com aquilo que acontece nas redes sociais? O grande problema aqui é a presença do algoritmo, que substituiu o poder de escolha, de você, né, ter a experiência linda de entrar numa biblioteca e escolher um dos livros. E você, com o algoritmo, é como se tivesse uma pessoa na porta que, a partir do momento que você pegou um livro, ela só dá livros daquele mesmo autor. Então você perde aquilo que é mais legal, né? Que é a possibilidade de ter várias opiniões e, a partir daí, criar a sua. Para falar para você do perigo das bolhas de informação, né? Quando os algoritmos identificam isso, eles vão fazer você ficar só nesses grupos. Né? Os algoritmos, na verdade, eles têm essa tendência exatamente para levar você para onde eles querem. E esse canal, ele é diferente nesse sentido. Primeiro, porque eu não estou preocupado com os algoritmos. E segundo, que eu quero manter aquilo que é a base desse canal. Para você que tem um equipamento que os outros canais apontam como fraquinho, como obsoleto, pô, eu venho aqui e mostro, cara, que assim, eu tenho inúmeros vídeos que apontam para como é que eu vou dizer? Para essa realidade que eu vivo e que eu quero trazer aqui. Mas a diversidade e a atomização aponta como a minha opinião como sendo uma coisa contrária. E não é só a minha opinião. Me deu, inclusive, uma ideia de criar algumas inserções em alguns momentos que chamam duas verdades. Porque, vou dar um exemplo do que é a atomização nas redes sociais. Existem alguns influenciadores que apontam o fotômetro como uma ferramenta só para você usar em estúdio. Se alguém me fala isso é só para usar em estúdio, eu falo, eu não quero pensar dessa maneira. E aí eu criei a iluminação combinada, a famosa, né, fórmula X, X sobre 2, X sobre 4, e que mudou a vida de muita gente. Aquilo que me fez ter sucesso em Portugal, que é ser diferente. Aí eu queria mostrar para vocês a qualidade que você, por causa dessa atomização e desse emburrecimento da informação, vocês acham que a fotografia analógica ela é pior, ela é coisa antiga, né? E ela é descartável em termos de qualidade se for comparado com o digital. Essa aqui foi uma fotografia analógica feita para uma campanha da Tráfico Z. Repara que aqui ele está em modo CMYK, que é pronto para impressão. Se você não souber trabalhar em CMYK, você não tem a capacidade de controlar o seu trabalho quando ele sai do teu computador. Entendeu? Então, eu vou dar um zoom aqui, vou colocar isso aqui, ó, a 100%. Isto aqui foi feito em médio formato, com uma Pentax 6x4,5. Na verdade, é intermédio formato, né? Seria o 6x7 ou 6x6, eu considero mais médio formato. O 6x4,5 é uma opção que tem uma área muito maior do que um sensor full frame, mas não tão grande como um fotograma ou um sensor 6x6 centímetros ou 6x7 centímetros. Este tem 6x4,5. Agora, repara na gama dinâmica do filme. Olha isso. Cara, não é demais? Mas você que é seguidor aqui da EFO, deve estar curtindo muito essa informação. Olha, eu vou abrir esta foto aqui no Photoshop, beleza?
E vamos ver aqui as informações do arquivo. Olha lá, Canon 20D em 18 milímetros, ou seja, lente do kit, em 22 ISO 100, pode ver, 2336 por 3504, ok? Eu vou dar um zoom aqui a 100%. Cara, olha isso. Eu vou até colocar uma do lado da outra, vai? Que eu acho que fica mais fácil. Ó. 20D desse lado e o filme 6 por 4,5. Eu estou mostrando para você. E eu vou passar aqui, olha, você vê que tem até um fio de cabelo que está aqui na boca, olha, que dá para ver. Olha a nitidez. Isso é saber trabalhar com o equipamento que você tem. Então, desse lado aqui você tem uma fotografia analógica, feita com uma câmera Pentax, com um filme 120 em formato 6 por 4,5, e deste lado a 20D. Preciso mostrar mais alguma coisa ou a gente pode seguir em frente? É isso aí. As coisas que eu defendo aqui, elas são resultado daquilo que eu aprendi com os outros. Na moda, fotografando modelos, fotografando capas de revista. Eu até tenho algumas coisas aqui. Esta capa aqui, tá vendo? Ó? Olha a qualidade disso aqui, meu. Olha o brilho. Isso foi feito com fotografia analógica e quando eu cheguei em Portugal, essa revista, que se você for ver aqui, olha, foi em 2008, eu cheguei aqui em 2007, em 2008, eu já estava publicando aqui. E essa revista vai para Portugal, Moçambique, Brasil e Estados Unidos, entendeu? Em 2009, eu fiz este livro, cara, olha a grossura, capa dura, para a Federação Internacional de Automobilismo, para a FIA, com a 20D. Tá, ó, fotografia, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, eu vou ver se eu consigo, não tô conseguindo. Tá vendo aqui embaixo? Ó, depois eu dou um zoom. E aqui tem a participação. Meu nome, depois Pedro Monteiro, é um cadeirante que se tornou um enorme fotógrafo, já falei dele aqui, vou colocar o link. Depois Hugo Reis e o Chicane, que são fotógrafos muito respeitados. A minha prática é de união, então vou mostrar para vocês. Em 2010, eu criei este projeto aqui, olha. Com 19 fotógrafos, consegue ver aí, ó? 19 fotógrafos que eu convidei para uma exposição que também virou um livro. É esse aqui, que é exatamente igual ao cartão. Onde eu criei esse aqui de capa... Opa, bati aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui, porque esse depois eu explico o que é. Eu coloquei aqui, chamei inclusive algumas pessoas. Por exemplo, eu tenho um projeto de ensino de fotografia para a polícia. Porque eu tenho, enfim, né, um primo que é da alta cúpula aí da Polícia Civil de São Paulo, e que também gosta muito de fotografia, a gente... Enfim. E aí eu desenvolvo, tá vendo, olha, projetos de capacitação técnica para agentes de polícia. Nesse caso aqui, essa foto é maravilhosa, olha. Tá vendo? Que é do Centro Sinotécnico, que é do Miguel Ferri, que é um dos agentes que fazem parte aí do quadro, né, de pessoas que eu tive a honra de formar como mentor. Vou mostrar para você uma coisa que acho que você não sabe. Olha, peraí. Estão vendo essa mochila aqui, olha? Fotográfica. Cara, essa mochila é linda. É uma mochila fotográfica, cheia de bolso. Uma qualidade gigante. Conhece esse símbolo aqui? Esse símbolo é da Sony Alpha, que foi a Alpha 900, que foi a primeira câmera full frame da Sony.
Sabe quem foi convidado para divulgar esse equipamento, esse lançamento em Portugal, depois de 1 ano e pouco que estava aqui? Eu vendi esse projeto, eu dava aulas no Instituto Português de Fotografia. A Sony Portugal já era minha cliente, que eu conhecia através do Rui Pinto, que é um diretor de uma empresa afiliada. Ele me procurou para eu criar algum projeto. Eu criei um projeto que chama Sony Alpha Days. Como eu dava aulas nessa escola, eu falei, cara, vocês têm que criar um marketing para o futuro. O marketing do futuro é aquele que não concorre, não tem como concorrer naquela época, né? Não tinha como concorrer com Canon, com Nikon, não tinha como. Então, a minha ideia de marketing foi lançar esse projeto dentro do Instituto Português de Fotografia. No total foram 320 alunos, 160 aqui no Porto, 160 aproximadamente lá em Lisboa. Foram 2 dias com coffee break para os alunos, modelo, maquiador, produção de moda, cara, com o Nelson Vieira, que é um cara assim, que, enfim, super competente, que era meu aluno no Instituto Português de Fotografia, no curso de fotografia de moda. E aí eu convidei o Nelson para ele fazer toda a produção. E eu vou mostrar para vocês o jornal que fala sobre isso. Eu não sou de falar, eu sou de fazer. Olha, e aqui eu separei algumas fotos do evento e queria mostrar para você esse jornal que circulava, né, no Instituto Português de Fotografia. Pronto, olha aqui. Janeiro de 2009. O lançamento foi aqui, ó, 10 de dezembro de 2008, e a câmera foi lançada mundialmente em finalzinho de setembro, começo de outubro. E aí você vê aqui, olha, sob a designação de Sony Alpha Day, a Sony fez no IPF do Porto de Lisboa, nos dias 3 e 10 de dezembro de 2008, respectivamente, a apresentação do seu mais recente equipamento fotográfico, com especial relevo para a tão esperada câmera Sony Alpha 900. Esteve também presente uma representação da firma Emílio Azevedo Campos, com material de iluminação. Essas sessões, no total de 6, foram reservadas aos formandos, formadores e convidados do IPF participadas, no conjunto por mais de 300 de pessoas. Os participantes tiveram a oportunidade de utilizar o equipamento Sony e o da firma Emílio Azevedo Campos, que vende iluminação, além também de ser representante da Sony. Como recordação do acontecimento, todos receberam uma bela mochila com os logos Sony e IPF, o livro Retratos de Pedro Palma, publicado pelo jornal Público, com o patrocínio da Sony. O formador, Fernando Magnola, foi o responsável pela organização do evento. O formador, Augusto da Eira, fez a apresentação crítica da câmera Alpha 900 e o formador, Miguel Falcão, responsabilizou-se pela orientação técnica da sessão. Colegas do IPF, muito bons, sabe? Gente de altíssimo nível. E aí eu convidei essas pessoas para fazerem parte. Aí tá, por parte da Sony estiveram presentes João Barbosa, gestor de produto, que fez rápido historial das inovações técnicas introduzidas pela Sony nas suas câmeras fotográficas, e Luiz Ferreira, diretor de marketing. Tomaram parte da sessão de estúdio Nelson Vieira, produtor de moda e formando finalista do curso profissional de fotografia no Porto, Ana Pinto, maquiadora, e os modelos do Porto, Reinaldo e Joana. Tudo isso fui eu que criei, fui eu que vendi esse projeto. Por isso que eu digo, eu adoro vender. Aí tem aqui foto da equipe, daí a apresentação aqui do João Barbosa, aqui no edifício do Porto. Depois o professor e grande fotógrafo, enorme fotógrafo, Augusto da Eira. Todos os alunos com câmera Sony, tá vendo? Os modelos. Agora, olha a qualidade dessa câmera. Cara, dá para ver até um fio aqui, olha, que estava fora, tá vendo? Você olha a qualidade, tudo com lentes Zeiss. Os alunos faziam, né, as cenas que eles queriam. Depois fomos para Lisboa, com os alunos de Lisboa, também testando. Tá vendo? Olha, depois a gente deu uma aula de fotografia de produto. E aqui, só para você ver,
eu estava mostrando o sistema de zonas. Entendeu? Então, a gente fotografou o pé da modelo. Para você sentir, é brutal essa câmera. Daí a modelo que é linda. Algumas fotos que os próprios alunos fizeram. Olha a textura da pele. Puta, cara, é lindo esse trabalho. E esse modelo, que é o Reinaldo, cara, o cara é super modelo. E aí quero mostrar para você a qualidade, a nitidez dessa foto com uma luz, que é uma luz de moda, né, uma luz bazar. Olha isso. Foi a Alpha 900, é uma câmera que hoje em dia daria para trabalhar na boa, porque ela tem 24 megapixels, que é o que a grande maioria tem. Então, mais uma vez, estou mostrando para vocês aqui. E a Sony tinha feito um trabalho lindo com este fotógrafo, que é maravilhoso, infelizmente faleceu em condições trágicas em 2020, que é o Pedro Palma. Esse livro chama Retratos. Um livro muito lindo. Então eu falei para eles, olha, vamos fazer o seguinte, que é esse aqui, ó, o Pedro Palma, que espero esteja escutando isso lá do céu, porque certamente é lá que ele está. E foi um livro, tá vendo? Que tem aqui esse logo da Sony Alpha. E eu falei, vamos fazer o seguinte, já que vocês fizeram esse projeto do livro, vamos associar os dois. E cada aluno vai receber essa mochila com um livro dentro. E deixa eu ver se eu tenho aqui a camiseta, peraí. Ah, tá aqui, cara. Ó. E eles receberam uma camiseta, era inverno, então a camiseta, olha aqui, ó. Sony e IPF. E um dos projetos que eu mais me orgulho de ter sido convidado, cara, foi assim, sabe, aquelas coisas, uma conquista gigante. Foi para este aqui, onde eu representei o Brasil. Você pode ver aqui, olha, o meu país, tá vendo? Para uma instituição extremamente importante aqui. Você vê, inclusive, tem o símbolo da Comunidade Europeia, que é eu nem sei como definir o tamanho sabe, da alegria que eu senti. Então, existem vários artistas, deixa eu mostrar para você aqui. E ela é em braille. Acho que eu já cheguei a mostrar, inclusive, isso num outro vídeo, que é exatamente essa foto. Tá vendo? Da Ana Paula Arósio, onde aqui tem uma biografia e é em braille a revista. E só uma coisa linda, tem até no final, quer ver? Um CD. Cara, é uma publicação de uma qualidade enorme. Conseguem ver aí que tem uma textura. Então, são momentos na minha vida que só aconteceram exatamente porque eu fui assaltado. E essa forma como eu enxergo a adversidade, ela vem desde quando eu tinha 16 anos que eu comecei a fotografar. Que eu realmente me apaixonei pela fotografia, comecei a treinar com o meu pai, que era um fotógrafo excelente, e que eu lembro dele dirigindo as pessoas, sabe? E era um cara que até os 20 anos foi analfabeto, e chegou a executivo de uma grande multinacional da área farmacêutica. Então, assim, a luta, para mim, ela faz parte daquilo que eu mais gosto. O processo de conquista, para mim, é mais prazeroso do que o resultado. E é por isso que eu consigo encontrar na venda o meu maior prazer. E a partir daí você já conhece, é só vir aqui no meu site
E você vê que tudo isso aqui é trabalho feito em Portugal. Meu plano de negócio deu certo. Certíssimo, aliás. Muito além da minha expectativa. Aí você vê aqui, né? Gastronomia. Aí um dos melhores hotéis de Portugal. Chefe Michelin. Aí é só você ver aqui. Vou passar rapidinho. Arquitetura. Grandes hotéis, hotéis 5 estrelas, projetos de construção, a empresa mais antiga de Portugal, Câmara Municipal de Matosinhos, hotéis em Lisboa, aí produtos. Tá vendo? Tá tudo aqui. Ou seja, me realizei, meu plano deu certo. E foi um caminho de luta. Então, se você quiser seguir esse mapa, é só ver esse vídeo aqui, você vai chegar lá. Se eu cheguei, você vai chegar. E com equipamento que, teoricamente, seria impossível. Eu precisava mostrar para você que segue o canal que você construir uma carreira precisa coragem, não é só talento, precisa coragem para você abandonar uma série de coisas, segurança de emprego. A coragem realmente é aquilo que mais importa numa carreira de fotógrafo profissional. Isso é indiscutível. Porque eu tive que abrir mão de uma série de coisas, ouvi muita gente que, enfim, apontava como um enorme futuro fracassado, e eu consegui provar para mim mesmo, porque para essas pessoas não tem que provar nada, que eu consegui construir e moro em outro país, estou super feliz. Hoje, inclusive, tenho uma tertúlia, que é uma reunião de fotógrafos, uma associação muito legal, que demonstra que aqui em Portugal o contato presencial, os encontros, os apertos de mão, as discussões de ideias diferentes, elas não precisam gerar aquilo que acontece na internet. Pessoal, é isso aí. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você. Se você gostou, deixa o like aí. Se você achar que o que eu falo faz sentido e que ter a mim como mentor durante 3 meses na sua vida, organizando como empresa o seu objetivo, entre em contato comigo. Se não for isso, nem adianta, porque eu não tenho curso, eu tenho esse serviço de mentoria e de consultoria pontual para trabalhos que você tenha dificuldade e tem insegurança. E aí eu faço esses 2 serviços que eu faço desde que eu morava no Brasil. Os meus livros, eles trazem informações importantes, principalmente daquilo que tange a postura. Os livros, como eu disse, vão trazer para você experiências que eu tive no mundo real, para que você entenda como as coisas funcionaram do ponto de vista técnico, de iluminação e de cultura e de diálogo comercial, tudo isso. Eu tenho aí vários vídeos já prontos, porque foi uma pausa grande. Nesse meio tempo, eu comecei a preparar alguns vídeos, principalmente com relação à importância que a Magnum teve, tanto no meu percurso no começo, como quando eu cheguei na Europa. Sem a influência desses caras aqui, dos 4 fundadores da Magnum, eu não teria chegado nem na metade do caminho que eu consegui, felizmente, já construir aqui nesses 20 anos de Portugal. Tá bom? Ó, beijão, até a próxima. Tchau.